Eu sou o Sérgio Schneider, em nome da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural e também do Grupo de Pesquisa em Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural. Quero dar as boas-vindas a todos vocês aqui para este nosso workshop sobre o título bastante convidativo e pitoresco de Alimentos Saudáveis para o Campo e para a Cidade. É com muita alegria que nós estamos, então, fazendo a abertura desse workshop, que eu já vou situar ele em relação a como ele foi pensado. Nós temos um momento em que a gente vive na quadra da história assim chamada de globalização, e um dos fenômenos, um dos processos sociais dessa globalização é o rápido e cada vez mais aprofundado processo de urbanização. Nesse contexto, os alimentos têm se tornado um elemento crucial e fundamental para pensar uma série de reconexões. A reconexão entre sociedades e a natureza, porque a natureza é a base biológica da produção de alimentos, ela é a base da biodiversidade, entre sociedade e cultura, porque as sociedades foram se desenvolvendo e os alimentos foram constituindo o patrimônio alimentar dos grupos sociais, e também na medida em que as sociedades, o processo civilizatório amplia-se, um processo de reconexão entre o campo e a cidade. A quadra da história que a gente vive é a época da urbanização, do capitalismo pós-moderno, em que a cidade, as luzes da cidade passaram a atrair crescentemente as populações dos campos. Mas eis que no século XXI talvez se avizinhe um novo processo, que é um processo de reconexão entre campos e cidades, que é o tema. Nós estamos convencidos que os alimentos, e os alimentos saudáveis em particular, têm esse potencial. Então é por isso que celebrar esse momento e estimular essa nova agenda nos parece fundamental, porque essa também é a época, é a quadra da história em que a gente está vivendo desafios muito importantes, como, por exemplo, aqueles relacionados às mudanças climáticas. E a sociedade se organiza em torno de fazer frente a esses desafios através dos assim chamados Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, fixados pela ONU ainda no ano passado, né? E nós acreditamos que os alimentos e os alimentos saudáveis são capazes não só de produzir essas conexões, mas de produzir um processo de alimentação de todos de uma forma nutricionalmente aceitável e de uma forma soberana. Então é com muito prazer, então, que nós organizamos esse evento. Esse evento ele se inscreve na agenda de atividades para a organização da terceira Conferência Internacional sobre Agricultura e Alimentos em Sociedades Urbanizadas. Amanhã nós teremos uma reunião, estão todos convidados, nós temos convites específicos, mas amanhã nós teremos às 10 horas, na segunda parte da manhã, os atos de instalação da comissão científica da terceira conferência, que a gente pensa em organizar por ano de 2018. Então esse evento se inscreve nessa agenda, tem esta finalidade, tá certo? Nós também combinamos a organização desse workshop com outras atividades. Veio a calhar a visita do professor Terry Marsden, da Universidade de Cardiff e do Sustainable Place Institute, do Reino Unido, que chegou ontem e vai passar 3 semanas conosco aqui com o professor visitante. E também nós temos uma série de outras atividades, como, por exemplo, uma reunião de um projeto de pesquisa que é sobre construção de mercados e políticas alimentares, financiado pelo CNPq. Os meus colegas estão aqui, nós estamos participando, e esse projeto, então, está, em parte, financiando as atividades desse evento. Nós queremos agradecer, eu gostaria de, em nome da equipe organizadora, de agradecer aqueles que nos apoiaram. Quero inicialmente agradecer ao meu colega professor Paulo Niederli,
Onde é que está o Paulo? Está aqui, ele é o coordenador do nosso grupo de pesquisa. O evento aqui ele é organizado pelo GEPAD, então nós criamos um grupo dentro do nosso grupo de pesquisa para tomar conta desse evento. Mas nós contamos com o apoio do CISAD, que é onde abriga o PGDR, o próprio pós-graduação em desenvolvimento rural, o programa de pós-graduação em sociologia e o Centro de Pesquisa em Agronegócio, que também está nos apoiando. Então, são essas parcerias com as quais nós contamos e nós agradecemos. Nós temos também o apoio financeiro do CNPq, o Conselho Nacional de Pesquisa, Ciência e Tecnológica, a qual nós agradecemos. Para não me alongar nessas palavras iniciais, eu quero dizer que esse evento está sendo transmitido através de web streaming, nesse link aí. Tem várias pessoas de vários lugares do Brasil e também de outros lugares que receberam o link. Então, as atividades aqui serão transmitidas pelo módulo EAD aqui do nosso CISAD. Eu quero agradecer à Faculdade de Engenharia por ceder esse espaço. Esse auditório é a primeira vez que é utilizado por nós, então a gente está muito contente de estrear. A universidade reformou esse prédio da antiga engenharia. Na minha época, na minha geração, tem alguns outros dessa geração, a gente fazia nossas festas de estudante aqui nas catacumbas do CUE, que ficavam aqui embaixo. Então é muito prazeroso voltar aqui como docente dessa universidade, que muito me orgulha, e aproveitar esse maravilhoso espaço. Eu quero também deixar um aviso, que o professor Paulo está coordenando uma disciplina, um mini curso com o professor Terry Marsden. Nós ainda temos 3 ou 4 vagas para inscritos que podem fazê-lo ainda hoje à tarde, porque o curso inicia já a partir de amanhã, se vocês assim quiserem. Eu quero dizer também que os coffee breaks são organizados pelo pessoal do curso de gastronomia aqui da Faculdade de Ciências Médicas de Porto Alegre, através da professora Tainá e do chefe Jonas. Esses produtos que vocês vão degustar depois no café e amanhã de manhã foram todos comprados nas feiras de produtos orgânicos aqui de Porto Alegre. Então, nós não apenas falamos e promovemos uns alimentos saudáveis, mas nós também os estimulamos, tá certo? Também eu quero anunciar que tem uma banca de livros, há livros novos sendo lançados. Acabei de receber ontem os livros novos aí da série Estudos Rurais, numa coedição com a editora da Unesp, do Brasil. O livro novo do professor Yandal van der Ploeg, Camponeses e a Arte da Agricultura, e o livro do professor Philip McMichael, sobre regimes alimentares e questões agrárias. Tem alguns exemplares aí para serem comercializados, e também os livros da nossa série Estudos Rurais. Que mais eu tenho de avisos aqui? Acho que era isso. Então, eu passo imediatamente a chamar para compor esta mesa inicial os colegas que estão dos programas de pós-graduação, que estão apoiando esse evento, e começo chamando a professora Kelly Brook, que é do Programa de Pós-Graduação em Agronegócios e do Centro de Pós-Graduação em Agronegócios. Professor, por favor, professora Kelly. A professora Marilis Lemos de Almeida, a coordenadora do meu Programa de Pós-Graduação em Sociologia, por favor. Também a professora Gabriela Coelho de Souza, por favor, coordenadora do Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural. E o professor Louvois Miguel, do CISAD, ou o representante do CISAD, eu não estou enxergando aqui, tem alguém? Tânia? Não. Então, o colega professor deve estar ocupado com outras atividades. Então, eu passo imediatamente a palavra para os colegas dos 3 programas de pós-graduação, que eles possam fazer a abertura, e depois nós seguimos já imediatamente com a nossa agenda. Por favor. Boa tarde. É um prazer, em nome do CEPAM, estar aqui
podendo compartilhar esse momento com vocês. Para nós é muito importante, interessante, adequado que a gente possa estar junto com o pessoal da sociologia, do desenvolvimento rural, trabalhando esses temas. Talvez por muito tempo nós estivemos um pouco separados, embora estejamos ainda fisicamente separados, mas eu acredito que há uma série de temáticas comuns que acabam convergindo o desenvolvimento rural com o agronegócio e a sociologia, se a gente olha com um olhar mais amplo, tirando aquela ideia dicotômica que há anos atrás, professor Sérgio, eu e o Paulo Niederle éramos colegas, embora não de curso, éramos colegas dentro ali do IEP. E eu acredito que aquilo que a gente olhava e que muitas vezes as pessoas não viam hoje, a gente está conseguindo ver hoje, olhando para essas temáticas comuns, com uma ótica mais ampla, que vai além daquela dicotomia grande-pequeno, desenvolvido, subdesenvolvido. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui junto, representando o CEPAM, e agradeço também pela possibilidade, já que eu não consegui fazer a inscrição, né, vou poder assistir nessa parte. Então, obrigada mais uma vez e sejam bem-vindos, eu tenho certeza que será um excelente evento. Bom, em nome do programa de pós-graduação em Sociologia, eu gostaria de agradecer inicialmente ao Sérgio, que tem proporcionado eventos como este, não é o primeiro que eu venho fazer abertura, né, e sempre com excelentes parcerias, né? Saudar os colegas aqui de mesa, né? E ao público, né? Desejar que vocês tenham uma jornada bastante exitosa e saudar as conexões, né, que estão propostas aqui para debate entre campo e cidade, a ideia dos alimentos saudáveis, né? Porque não basta produzir alimentos, mas tem que ser alimentos que, de fato, tenham a possibilidade de nos nutrir e não nos levar ao adoecimento, né? Que, correntemente, é o que está acontecendo. Então, ter na universidade esse espaço de discussão e de prática, né? Trazendo alimentos saudáveis para dentro da universidade, né? É muito louvável e importante. E o programa de pós-graduação em Sociologia só pode mesmo se colocar como parceiro e agradecer muito, né, a todos vocês que estão doando, né, o tempo de vocês para discutir esse tema e pensar caminhos para nós. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Com muita satisfação que nós damos as boas-vindas para iniciar esse evento, as boas-vindas à comunidade acadêmica, aos convidados e atores locais, e saudar, então, a presença também das nossas celebridades, professor Terry Marsden, Maluf, Bellick, Islândia, e dizer que nós temos a honra de poder oferecer a palestra Agroalimentação e Desenvolvimento Rural, Conexões entre Bioeconomia e Sustentabilidade Local, como a aula magna do programa. Então, acho que essa é um ponto muito importante para nós, que, apesar, então, desse cenário que estamos vivendo, podemos celebrar esse importante evento. Queríamos agradecer também a parceria com o PPG Agronegócio e PPG Sociologia na realização do workshop Alimentos Saudáveis para o Campo e para a Cidade, e retomar, né, que esse foi praticamente um dos lemas da Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional. Ressaltar que, na semana passada, tivemos a presença do Dom Mauro Morelli, visitando a nossa reitoria, e ali discutimos, então, as ações da URGS em relação à segurança alimentar e nutricional e esse comprometimento, e colocar que, nesse momento, ficou claro que o Rio Grande do Sul talvez contribua muito para a segurança alimentar e nutricional por meio dos territórios rurais. Temos a presença do professor Flores, do território noroeste colonial, temos a presença de representantes dos colegiados aqui, também, então, saudando essa grande temática, e dizer que muito nos honra a presença do Terry Marsden, visitando o território litoral, que o PGDR vem assessorando, e que talvez ali tenha um dos grandes exemplos de conexões em nível estadual, de redes para abastecimento e comercialização. Nós esperamos muito que essa visita venha a ressaltar e estabelecer a continuidade da parceria e das pesquisas nesse sentido. E colocar que esses territórios são, talvez, importantes espaços de construção de democracia que a extensão hoje está envolvida. E, com isso, então, colocar que o PGDR e as redes que o PGDR vem estabelecendo e mobilizando são grandes parceiras na construção, então, da Conferência Agri-URB de 2018. E, com isso, então, desejar um bom evento.
Muito obrigado, colegas professores. Antes de desfazer a mesa e iniciarmos com a palestra do professor Terry Marsden, eu gostaria de explicar um pouco a programação para que a gente se situe. Como eu já disse, esse workshop foi pensado para... ele é uma confluência de uma série de iniciativas, mas também ele tem uma particularidade. A particularidade dele é que ele reúne acadêmicos, ele reúne entidades e pessoas de representação de instituições, e ele reúne também pessoas da sociedade civil que representam diferentes setores, diferentes áreas, que lidam com o alimento. Então, a ideia nossa não é caminhar no sentido de realizar mais um workshop acadêmico ou mais uma conferência que seja estritamente acadêmica. Nós temos os nossos espaços acadêmicos usuais, onde a gente participa, mas a gente acredita que é um momento, e isso foi a inspiração do surgimento da AgriUrb, que é a Conferência Agricultura e Alimentos para uma Sociedade Urbanizada. Primeiro aconteceu na Holanda, a segunda conferência aconteceu em Roma no ano passado, vários aqui estiveram presentes. E lá surgiu o convite para que a próxima conferência fosse realizada no Brasil. Esse realizar no Brasil é algo muito aberto, genérico. O Brasil é um país muito grande. As pessoas que estavam lá, tinha pessoas de vários estados do Brasil. Ao final e ao cabo, nós nos comprometemos aqui na URGS, a Potira lá estava, a colega Flávia também, e eu, de fazermos uma reunião em Porto Alegre, em que a gente decidisse, então, sobre a realização do evento. Então, não está decidido ainda se a conferência será em Porto Alegre. Amanhã nós vamos colocar a nossa candidatura para apreciação do comitê científico, né? A primeira coisa que nós vamos criar é o próprio comitê científico. O comitê científico não é formado só por acadêmicos, ele é formado pelas pessoas que estão listadas aqui nessa programação, são pessoas que têm diálogos com o universo acadêmico, mas não necessariamente são acadêmicos. Esse é o espírito dessa conferência. Nós queremos que a agenda dos alimentos saudáveis, ela possa dialogar com o conjunto da sociedade. E o conjunto da sociedade significa o setor privado, as empresas, os agricultores, significa dialogar com o Estado nas suas diferentes instâncias, desde o município até os governos estaduais e especialmente o nível federal, e também dialogar com os pensadores, os pesquisadores, aqueles que elaboram e estudam e pesquisam essa temática. Então, esse é o espírito, esse é o objetivo central do nosso workshop. Nossa agenda é composta de 3 atividades principais. A primeira delas será uma conferência de abertura, que já foi referida pela minha colega a professora Gabriela, que será a conferência do professor Terry Marsden, logo a seguir agora. Essa conferência será sucedida de uma apresentação e perguntas para o conferencista. Depois do intervalo, nós faremos um coffee break às 16h. Depois teremos um primeiro painel, que será composto pelo professor e, ao mesmo tempo, aqui nós temos o caso típico de um híbrido, que atua na universidade, mas atua como representante da sociedade civil. O professor Renato Maluf foi presidente do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, tem uma vasta experiência de trabalhar com essa temática. Muito nos honra tê-lo aqui conosco, porque ele trabalha no centro, um dos centros mais antigos, pelo menos que eu conheça, que é o Cerezan, que é o Centro de Referência sobre Segurança Alimentar e Nutricional. Então, é muito importante termos a experiência dele. Eu quero justificar a ausência do segundo participante, o professor Paulo Petersen. Ele teve um problema familiar com ambos os pais dele, que ele está ao encargo. Ele representa a Associação de Projetos para a Agroecologia. Ele não pôde estar presente aqui, mas tanto a SPTA como a Associação Brasileira de Agroecologia farão parte do comitê científico. O outro colega, também integrante aí sim, ele é um acadêmico, é o professor Walter Belli, que está aqui. Ele é meu colega, nós integramos o mesmo projeto de pesquisa do CNPq, e o Walter tem
destilado a sua experiência como pesquisador nessa área de segurança alimentar e nutricional, coordenando a revista DISAN da Unicamp e também fazendo trabalho junto à FAO em Roma de capacitação nessa área temática. Depois, ainda teremos a Juliana Torquato Luiz, que é de Florianópolis, mas passou e ainda está vinculada ao Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, que trabalha com a temática da agricultura urbana. E teremos como mediador, justamente como expressão desse não espírito somente acadêmico, o Alvir Long, que está aqui, eu não o conhecia pessoalmente, acabei de conhecê-lo, representando a rede Ecovida de agroecologia e de comercialização de produtos da agricultura familiar. Então, com esse painel, encerramos as nossas atividades hoje. Depois, amanhã de manhã, teremos um outro painel, cujo título é Comida Boa, Pessoas Alegres e Cidades Saudáveis. Como vocês podem perceber pelo título, ele é bastante convidativo. E teremos nesse painel, amanhã de manhã, todos aqui, por favor, às 9 horas, a chefe gastrônoma Tereza Corsão, do Instituto Maniva, muito nos honra aqui, já conhecemos o seu trabalho pela imprensa, pela divulgação, então nosso prazer em recebê-la aqui em Porto Alegre e temos certeza que teremos muito de interfaces a construir com você. Teremos também a presença de um pesquisador que chefia a unidade da Embrapa Clima Temperado de Pelotas, que é o Dr. Clênio Pilon, amanhã de manhã. Teremos também um representante de uma ONG, que é o Centro de Pesquisa para a Agricultura Familiar, o CEPAGRO de Florianópolis, o Marcos José de Abreu, e teremos um representante de uma das organizações dos movimentos sociais no campo. Todos nós sabemos que existem várias, nós poderíamos ter convidado a CONTAG, a FETRAF, ou outras, mas a gente acabou convidando uma delas, que é o representante da Via Campesina. Por favor, pessoal da FETRAF, da CONTAG, não se sintam com esse convite excluídos. Obviamente que nós queremos que todos integrem o comitê científico apenas por uma questão que não podíamos ter o espaço para todos. E essa mesa de amanhã, então, será mediada pelo professor Jean-Philippe Réveillon. Então, o interessante é que o painel de hoje à tarde é um painel com foco nas questões dos desafios alimentares para o século XX e será coordenado por alguém da sociedade civil. Amanhã o foco será de atores da sociedade civil e será coordenado por alguém da academia, um professor acadêmico. E a partir da segunda metade da manhã de manhã, das 10 horas, nós teremos uma reunião para a qual algumas pessoas, algumas organizações estão convidadas, mas não é uma reunião fechada. Se alguém gostaria de participar, nessa reunião ela será a reunião em que nós estabeleceremos o comitê científico da 3ª Conferência Agricultura e Alimentos para uma Sociedade Urbana. Sem mais, eu agradeço a presença dos colegas aqui nessa sessão de abertura, solicito que vocês assumam seus lugares nos assentos.